Fala pessoal, tudo bom com vocês? Heitor aqui na área, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos lá, agora a gente vai começar a desmistificar o simulador da caixa, perfeito? É bastante importante dizer que existe uma questão, tá, de comprometimento de renda. O comprometimento de renda, ele só é ah, a gente só sabe, a análise de crédito só sabe uma vez que ela pega aquele cliente, pega aquele CPF e faz a análise de risco desse cliente. Tá? Isso é bastante importante vocês saberem. Estou me ajeitando um pouquinho aqui na cadeira. Isso é bastante importante vocês saberem, tá bom? Mas a gente a gente consegue fazer algumas análises sem caso a pessoa não tivesse nenhum comprometimento de renda. Então ela não tem um financiamento imobiliário, ela não tem um empréstimo que ela paga mês a mês, e a gente consegue ver qual é a parcela máxima dessa pessoa, perfeito? E sendo com essa parcela máxima, qual é o valor que ela consegue financiar. É isso que a gente vai começar a fazer aqui, tá bom? Hoje eu vou fazer uma simulação muito específica, tá bom? Vocês vão ver aqui no simulador que existem vários parâmetros. E aí vocês podem começar a treinar, tá bom? Eu vou deixar o link do simulador aqui na descrição, tá? Do vídeo. Entrem lá, busquem se aperfeiçoar, busquem fazer muitas simulações. Vocês vão começar a entender sobre valores. Se tiverem dúvidas, entrem em contato comigo pelos comentários aqui do canal, ou mesmo lá pelo Instagram, Heitor Machado Rio. E a gente vai estudar junto, tá? Você está aqui adquirindo grandeza, você está se engrandecendo, adquirindo conhecimento. Muito foco nisso, tá, pessoal? Então, eu vou colocar aqui na tela o simulador, tá bom? O simulador é esse aqui, portalempreendimentos.caixa.gov.br/simulador, perfeito? E eu vou começar a explicar para vocês um monte de conceitos, tá? A gente vai saber muitos conceitos aqui. Então, por exemplo, o simulador ele já começa aqui nessa tela, tá? E aí a origem de recursos. A origem dos recursos, como a gente está fazendo um PCVA, um Programa Casa Verde Amarela, só para relembrar, imóveis com valor de avaliação até 264 mil, a renda até 7 mil e compra do primeiro imóvel, isso dá uma série de vantagens para o seu cliente, desconto em taxa de juros, desconto na taxa na taxa de contrato, uma série de outras coisas. A gente vai começar a focar nisso aqui, tá bom? Vamos lá. Então, a origem dos recursos do PCVA é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, é o FGTS, perfeito? Não é o depósito, é a segunda opção aqui, perfeito? Se o seu cliente não se encaixa no PCVA, ele vai vir para o SBPE, perfeito? Então, Fundo de Garantia, e a gente continua aqui. Tipo de pessoa física, você está fazendo para o seu cliente, não empregado caixa e manda avançar. Você só vai mexer aqui, tá? Na segunda opção na origem de recursos. Um bizu, pessoal, sempre que for fazer simulador, clique fora. Clique na sua opção e clique fora. Isso é importante porque de vez em quando você faz a rolagem aqui sem querer. Por exemplo, vou fazer isso aqui, ó. Agora que eu tentei, sim. E isso é uma outra coisa que eu ia falar. O simulador, veja que ele sempre carrega quando você faz a mudança de uma opção. Então, espera ele parar de carregar para ter certeza de que o que você escolheu está correto, tá bom? Então, vamos lá. Fundo de garantia e manda avançar. Não é depósito em fundo de garantia, é fundo de garantia de fato, ok? Agora a gente vai começar a dar mais informações, tanto sobre o cliente quanto sobre o imóvel, perfeito? Então aqui a categoria do imóvel, a gente está falando de Casa Verde e Amarela, a gente está falando de pessoas que têm uma baixa entrada, tá? Geralmente um fundo de garantia nem tão alto assim. E aí, tudo que eu estou colocando aqui, pessoal, a gente está falando de imóveis na planta, tá? Eu estou ensinando para todo o corretor que quer se tornar um guardião, um guerreiro do patrimônio imobiliário do seu cliente. Mas muitas das vendas, na verdade, 90 e tantas por cento das vendas que se opera para pessoas de baixa renda, a gente está falando
de plantas, de imóveis na planta. Então você vai aqui na categoria do imóvel, categoria do imóvel. Não significa que não existam as outras, tá? Mas vamos fazer isso bem especificamente. E à medida que a gente vai fazer mais simuladores aqui, tá? Para ver os resultados. E eu vou botar aqui Rio de Janeiro. Lembrem-se que os limites de faixa do Rio de Janeiro são diferentes do interior, por exemplo. Mas Rio de Janeiro. Valor do imóvel, eu vou colocar o limite, porque a Caixa ainda não atualizou. Eu vou botar o limite em 240 mil, que é o topo da faixa 3. Perfeito? Prestação máxima não vou colocar, vou pedir para ele calcular, tá? Renda bruta familiar, eu vou botar quase no limite. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar 5 mil reais. Ok? Possui 3 anos, quantidade de participantes, se for solteiro 1, se ele tiver compondo renda 2, e vai até 10, tá? Se ele for casado, obrigatoriamente você vai ter que botar 2 aqui, tá? Aqui, nessa caixa, possui 3 anos de trabalho sobre regime de fundo de garantia. O que significa isso? Se essa pessoa possui os 3 anos, ela é cotista do fundo de garantia. E cotistas do fundo de garantia tem um redutor de 0,5%, beleza? Na taxa de juros. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar, tá? Porque, galera, a maior parte dos compradores dessa modalidade tem carteira assinada. A gente está falando de pessoas que ganham aí até 7 mil reais. A grande esmagadora maioria das pessoas que ganham essa renda entre um salário mínimo e 7 mil reais estão no carteira assinada. Quem ganha abaixo está na informalidade e as pessoas que estão acima geralmente são pessoas jurídicas ou servidores públicos. E obviamente eu estou falando aqui de a maior parte, não significa que é regra, existem sim as exceções. Mas entendam, quando eu marco essa caixinha aqui, eu estou falando do redutor. Tá? O proponente já foi beneficiado com subsídio depois de 16 de 5 de 2005. Isso aqui é o que? Tá falando sobre o Casa Verde e Amarela. Tá? Se ele já teve subsídio, existem algumas regrinhas para quem usa subsídio. Tá? Por exemplo, só pode usar uma vez. Então eu vou colocar que não, que essa pessoa está comprando o primeiro imóvel de fato. Então eu não marquei, eu só marquei a da cotista. Tá? Código da legislação, você pode mandar avançar, não se aplica aqui. Data de nascimento, eu vou botar uma data de nascimento genérica aqui, tá? Opa, precisa do 0. 25 de 5 de 1987. É uma data genérica, perfeito? O que significa isso aqui, pessoal? Isso aqui é o limitador de prazo. Por quê? A pessoa ela precisa terminar de pagar até os 80 anos. Perfeito? Então, se ela tem mais do que 50 anos, já que o nosso prazo no PCVA é de 30 anos, se ela tem mais de 50 anos, o prazo dela já vai ser reduzido, tá bom? Então, vejam, isso também é uma coisa para você pensar. Se o seu cliente tem ali mais do que 50, 52 anos, o financiamento dele começa a ficar reduzido, tá bom? Então, vamos lá, avançar. E aí eu chego nessa lista de modalidades aqui, tá bom? Essa lista de modalidades, ela tá falando cada uma das modalidades possíveis. Então tem imóvel na planta pró-cotista, eu tenho construção PCVA, eu tenho vários e vários tipos. Se o seu cliente é da capital, dessas grandes capitais que eu falei, Rio, São Paulo, BH, Brasília, a gente está falando especificamente, e ele está na faixa 2 ou 3, não é da faixa 1,5, tá? E aí depois eu vou fazer um vídeo só explicando sobre as faixas do PCVA. Talvez eu já tenha até colocado quando você está vendo esse vídeo, vai lá, faixas do PCVA, que você vai entender sobre isso, perfeito? Então, nesse caso aqui, que o cliente está ganhando entre 2 e 7 mil reais, ele ou é a faixa 2 ou ele é a faixa 3. O imóvel está acima de 144 mil de avaliação, ele é essa modalidade aqui, 3048, tá bom? Vai sem medo no 3048.
Se não apareceu o 3048 para você, significa que você fez algum dos parâmetros anteriormente errado, tá? Então, ou a pessoa está ganhando menos do que R$ 2.000 e ela faixa um e-mail, não vai aparecer o 3048, ou o imóvel está acima de R$ 240.000, ou não está no Rio de Janeiro, tá? Alguma coisa você escolheu errado. O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Sistema de amortização. Existe um vídeo, tá? Na data de publicação desse vídeo, ele ainda está lá no IGTV, mas vai ser colocado aqui no YouTube também, sobre saque, sistema de amortização saque e sistema price. A gente ainda vai ter uma aula sobre isso aqui, mas nesse caso específico, para o meu cliente conseguir o financiamento maior possível, eu vou colocar na price, perfeito? Dependente. Dependente é o fator social, famoso fator social. Também tem um vídeo falando sobre isso. Deixa você buscar aí na playlist, fator social. E o dependente, ele pode ou não dar subsídio para a pessoa. Eu vou marcar que ele tem um cliente aqui, que ele tem um filho, tá? Essa pessoa que ganha R$ 5.000 tem um filho. E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso quando a gente avançar. Aqui, para efeito de simulação, eu vou colocar 36 meses. Eu vou explicar para vocês o que é isso aqui. Esse é o contrato, esse é o prazo máximo do contrato da construtora com a Caixa Econômica. Então ela precisa entregar o empreendimento em até 36 meses. Heitor, mas só está faltando 3 meses, só está faltando 4 meses para entregar. Como é que eu faço? Trata diferente? Sim, trata diferente. Mas coloque 36 meses para efeito de exercício aqui, tá? E aí sai o resultado aqui. Vamos analisar isso aqui, pessoal. Valor do imóvel. E aí a gente está falando de valor de avaliação, tá? E eu estou falando também da modalidade 3048, que é PCVA, unidade vinculada à pessoa física, empreendimento, financiamento PJ. Perfeito? Mas foquem no código. Valor do imóvel, valor de avaliação do imóvel, 240 mil. Prazo máximo, 360 meses, porque a pessoa tem menos de 50 anos. Sistema de amortização price, fomos nós que escolhemos. Cota máxima de financiamento, 80%. No PCVA, a cota máxima é 80%, independente da amortização, price ou saque. No SBPE, que é tudo que não é o PCVA, isso aqui pode ir a até 90%. Perfeito? Valor da entrada, 48 mil. O que é 48 mil? 20%. Então a pessoa está financiando 192, que é 80% de 240, e precisando de uma entrada de 48 mil. Ok? Como ela vai pagar essa entrada, pessoal? Isso aí vai ser uma composição que vocês vão aprender ainda lá, como calcular o pró-soluto. Um vídeo que eu vou colocar posteriormente. Isso aqui, pessoal, o simulador é essencial. Vocês precisam entender, antes de entender sobre pró-soluto, antes de entender sobre a preço de avaliação, antes de entender sobre bônus adimplência, uma série de coisas, tá? Então, olha o valor do financiamento, 192 mil, tá bom? Vamos dar mais uma olhada aqui. Olha a parcela máxima. Olha a primeira prestação do cliente, 1.429 mil, tá? A parcela máxima de quem ganha 5 mil reais é até 30% da renda familiar bruta. E aqui está 1.429. O que significa isso? Tá? Significa que ele poderia ganhar até um pouquinho menos, que ele ainda assim financiaria 192 mil. Beleza? Por quê? Porque essa é a prestação necessária com essa taxa de juros, nesse prazo, para financiar 192 mil. Esses entendimentos vocês precisam ter, tá? Olha a taxa de juros, 7,66. E aí vamos começar a olhar aqui. Seguro, perfeito? Seguro à vista. Quando a gente está falando de SFH, que é o Sistema de Financiamento Imobiliário, né? Que é a legislação que está protegendo isso aqui, que está dizendo todas as regras do jogo. A gente está falando de seguro, tá? Essa aqui é a amortização mais os juros. E aqui o total. O total é o total da primeira parcela dele. Primeira parcela após a entrega das chaves. Perfeito?
O que vocês precisam entender aqui, pessoal? Aqui vocês podem começar a... Vocês podem mudar alguma coisa se vocês preferirem, tá? Vamos na 7 planilha. Esse vídeo está começando a ficar um pouquinho longo, mas é uma aula, né? O que é a 7 planilha? A 7 planilha, ela mostra duas coisas. Ela mostra a fase de obra, que é o que a pessoa vai pagar durante a obra, perfeito? E a fase de amortização, que ela vai pagar, só que aqui eles vão pulando de 12 em 12 meses. Então tem o primeiro, 13º, 25, então é primeiro ano, ano 0 no caso, né? Ano 0, ano 1, ano 2, ou ano 1, ano 3, ano 2, ano 3, e assim vai até ele finalizar, até a última parcela. Verifiquem uma coisa aqui. Olha a prestação, beleza? Olha a prestação. Vai de 1.438, aí ela vai variando um pouquinho para cima, mas ela nunca chegará a 30% da renda, beleza? Ela nunca passará, na verdade, chegar, ela pode chegar. E depois ela vai descendo um pouquinho, ok? E aí tem tarifa, o seguro e o amortização mais os juros, beleza? E aqui é a fase de obra. Então, por exemplo, aqui, pessoal, sempre dá esse bug, tá? Aqui deveria estar numerado de 1 a 36. Lembra lá que eu coloquei o cálculo de prazo? Eram 36? É aqui que você vê a taxa de obra do seu cliente. Reparem só. Então, por exemplo, se o primeiro cliente, são 36 meses de obra, o primeiro cliente foi lá, comprou, quanto ele vai pagar de encargo de obra no primeiro mês? R$47. Depois, R$71. E assim vai subindo durante a obra até aqui, R$904. Perfeito? Ele vai dividindo isso junto com... Ele vai pagar isso junto com a entrada. Ok? A entrada dele, é bom que a gente faça um desembolso no 13º, nas férias, um desembolso que ele seja relevante para ele conseguir desafogar nos outros meses, tá bom? Até porque à medida que a obra vai avançando, a taxa de obra dele também avança, também aumenta. Então, no mês antes dele pegar as chaves, ele está pagando essa parcela aqui, que é a parte da fase de obra. Esse é o mês 36, é o último mês antes dele pegar as chaves. Perfeito? Exatamente esse aqui. Se ele pegar, faltando 10 meses para a obra, você tem que contar 10 aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faltam 10 meses para a obra. Perdão, faltam 10 meses para entregar as chaves. Qual é a primeira taxa de obra que ele vai pagar? Esse valor aqui. Perfeito? Olha, Heitor, então é melhor ele comprar faltando um mês. Não, não é. Porque ele vai ter menos tempo para pagar a entrada. Esses 48 mil aqui, quanto mais cedo ele compra, mais fácil é para ele parcelar. Porque ele pode ir parcelando durante a obra. E outra, ele pode também parcelar, às vezes, depois da obra, em algumas construtoras. Isso varia de construtora para construtora. Entenderam? Pessoal, para que serve a taxa de obra? Vai ter um vídeo especificamente sobre isso aqui, mas esse valor aqui serve para não reajustar os R$192 mil dele. Porque se ele não pagasse a taxa de obra, ele ia... isso aqui seria reajustado no tempo. Então, falta um ano. Então, esse 192 ia ficar correndo um indexador, geralmente NCC, tá? Isso acontece em obra por administração, por exemplo. Mas não é o caso do PCVA. O PCVA ele tem demanda direcionada. Então, você já assina o financiamento na hora que você assina com a construtora. Tá bom? Então, é assim, é para isso que serve a taxa de obra. E também existe um serviço, existe uma questão da própria Caixa Econômica que ela está fazendo a fiscalização da obra e tudo mais. Então, esses encargos de obra, eles são cobrados. Você não precisa ficar indo até a obra. Você, no caso, é o seu cliente, né? O cliente não precisa ficar indo à obra. Ele tem um agente fiscalizador para ele, que é a pessoa, é o agente que está financiando, que é a Caixa Econômica nesse caso. Perfeito? Então, galera, muito tranquilo o simulador. Fizemos
coisas muito específicas aqui, tá? Imóvel até 240 mil, imóvel com valor de avaliação de 240 mil, renda familiar de 5 mil reais. Se você tiver alguma dúvida com relação a isso aqui, entre em contato comigo, tá? Nos mais diversos canais que a gente tem aqui, até o WhatsApp eu disponibilizo para vocês. E vamos tirar essas dúvidas, beleza? Eu vou fazer vários outros, eu vou fazer uma playlist aqui só de simulador, beleza? Com os parâmetros, e aí vai ter os parâmetros lá, renda até tanto, renda de tanto a tanto, imóvel de tanto a tanto, com subsídio, sem subsídio, com redutor, sem redutor, uma série de coisas. Mas aqui, se vocês souberem, esse provavelmente vai ser o vídeo mais longo, tá? Porque é o vídeo onde eu estou explicando muitos conceitos aqui, tá bom? Isso aqui é muito importante, pessoal, muito importante. Não dá para ser, corretor, não dá para ser um guardião do patrimônio imobiliário do teu cliente, tá? Do maior tesouro que ele tem na vida, sem saber isso aqui. Se você não sabe isso aqui, simplesmente você não é corretor. É nesse nível. Não dá para respeitar uma pessoa que não saiba, que está vendendo algo e não saiba sobre forma de pagamento. Beleza? Então, pessoal, é isso. Eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, tá? Manda pro seu amigo aí. Você não está formando um concorrente. Isso é uma coisa muito falsa. A gente está fortalecendo o mercado imobiliário. A gente está deixando o mercado imobiliário na mão de pessoas melhores. Tá? Quando a gente ganha conhecimento, a gente está se fortalecendo. Se você é um cliente final, né? Se você está afim de comprar e está aqui só para tirar suas dúvidas sobre financiamento, fico feliz também. É muito bom que você esteja fazendo isso, porque você ganha conhecimento, você não tem a menor possibilidade de ser enganado. E eu fico por aqui. Se você gostou, dá um joinha, compartilha e dúvidas, críticas, comentários, sugestões aqui embaixo, tá bom? Valeu, galera. Por aqui.